Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, evento esse elaborado com muito carinho por nós, profissionais da PAI do Espírito Santo do Pinhal. Vou me apresentar, meu nome é Karen, sou assistente social da instituição, também sou pedagoga e advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito Penal, Processo Penal e Ciências Criminais pela mesma universidade. Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da legislação da pessoa com deficiência e também sobre o papel do assistente social em relação à inclusão dessa pessoa na nossa sociedade. Então, eu queria conversar com vocês, contando o porquê que hoje existe uma legislação específica para a pessoa com deficiência, né? O porquê que foi criada essa legislação, o que motivou isso, quais são os pontos positivos dessas leis, quais são os pontos que ainda precisam ser melhorados, tá? E também conversar um pouquinho qual que é o papel do assistente social, o que o assistente social faz em relação à pessoa com deficiência e à inclusão dessa pessoa na sociedade. Né? A gente observa que, historicamente, a pessoa com deficiência sempre foi excluída da sociedade. Né? A gente vê até na Roma antiga, né? Na Grécia, até no Egito, né? A questão da deformidade, da deficiência física ou intelectual, ou qualquer tipo de aspecto inerente à pessoa que fosse considerada algo negativo, acabava por propiciar a essa pessoa uma exclusão social absoluta. Então a gente olha historicamente que o indivíduo, enquanto deficiente, ele já era marginalizado, né? As crianças, quando nasciam, eram analisadas, né, eram observadas por um conselho, isso a gente já observa na Grécia Antiga, e quando fosse percebido que essa pessoa, né, esse indivíduo, esse bebê, tinha algum tipo de deficiência, era permitido que os pais ceifassem a sua vida, né? Era permitido que as crianças fossem mortas, ou então simplesmente abandonadas para a plebe como um todo cuidar dessas crianças, ou elas terem o fim da própria morte delas. Né, simplesmente por ter algum tipo de limitação. A gente observa que isso ele vai começar a mudar um pouquinho quando, na Idade Média, o protagonismo, né, as pessoas com deficiência começavam elas mesmas a se destacarem na sociedade. Inclusive, é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla desse ano, discutir o que é o protagonismo, né? O protagonismo da pessoa com deficiência na sociedade. Então a gente observa lá na Idade Antiga que, por exemplo, o Finn Fallen, que era um deficiente, ele, percebendo que ele tinha uma limitação motora, ele mesmo construiu a primeira cadeira de roda para facilitar o cotidiano dele. Né? E acabou esse instrumento facilitando não só a vida dele, mas também de outros deficientes que existiam na época. A gente olha, o próprio Louis Braille, ele criou, né, a linguagem de Braille para as pessoas que tinham deficiência visual. Então a gente observa que na Idade Média começa-se um pouquinho a modificar essa percepção que a pessoa com deficiência ela era totalmente excluída e também incapaz de gerar algo positivo para a sociedade como um todo. O conceito de indivíduo na nossa sociedade, eu falo de sociedade de uma maneira geral, ele começa a se modificar quando da Revolução Francesa, dos ideais do iluminismo. Nessa fase da história, né, a questão da mudança da concepção do indivíduo na sociedade acaba por gerar o primeiro documento legal, né, a primeira lei que vai falar sobre o indivíduo. Né? Ele vai apresentar aí um conceito de que o indivíduo ele nasceu livre e ele é igual perante a lei, independente de qualquer distinção. Entendeu? Esse documento, né, feito na França, de 1789, ele foi um marco histórico, né? Foi o primeiro ali documento, o primeiro conceito mais correto do indivíduo na sociedade.
né? Então, a partir desse ponto, a gente observa que a sociedade ela começa a evoluir para pensar diferente. O que vai acontecer, que vai ser um grande divisor de águas na história, né, em questão à lei, vai acontecer depois das duas grandes guerras. Nesse momento histórico nosso, os soldados, né, que muitos deram a vida, outros acabaram por voltarem mutilados para os seus países, eles voltam como heróis. Mas ao mesmo tempo que eles voltam para suas casas, para sua família como heróis, eles também voltam mutilados, a maioria. E muitas vezes eles eram responsáveis por prover o seu sustento e da sua família, né? E acaba que quando eles voltam, eles se veem em uma sociedade que não estava preparada para lidar com uma pessoa com deficiência, né? Eles se veem limitados de se prover e proverem o sustento das suas famílias, das pessoas que dependiam deles, e eles começam, né, um movimento, começam cobranças para que a sociedade olhasse para eles de uma forma diferente. Então, a partir daí, desse momento, começa-se a criar centros de reabilitação, criar movimentos, principalmente a questão da própria Igreja Católica, começa a se movimentar para ter um atendimento diferenciado para essas pessoas, e acaba, né, em 1948, surgindo o documento mais importante que existe sobre leis, que fala sobre os direitos da pessoa e do indivíduo como um todo, chamado Declaração dos Direitos Humanos, de 1948. Lá vai falar que toda pessoa, né, tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, higiene, cuidados pessoais, serviços sociais indispensáveis à sua manutenção, entendeu? E segurança, principalmente em caso de desemprego, doença, invalidez, né, velhice, viuvez, ou alguma outra situação que viesse a dificultar a sua sobrevivência e sua subsistência na sociedade como um todo. A partir dessa declaração, a gente começa a observar que a sociedade, ela entende, né, que todos, né, a sociedade, o mundo em si, começa a perceber que a pessoa tem que ser vista sob o princípio de que todos são iguais, né, sem nenhum tipo de distinção. A partir daí, funilando ainda mais a questão da pressão que tinha, né, dos soldados e tudo mais, a gente observa que em 1975 aconteceu a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é o primeiro grande marco da pessoa com deficiência, né, da legislação, né, do Estado como um todo, da sociedade, olhando com mais atenção para esse indivíduo. Lá, ele vai falar o seguinte, essa declaração, o termo pessoas deficientes, né, refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal em decorrência de uma deficiência congênita ou não em suas capacidades físicas e mentais. As pessoas gozarão de todos os direitos estabelecidos a seguir nessa declaração. Esses direitos estarão garantidos a todas as pessoas deficientes, sem nenhuma exceção e sem nenhuma distinção ou discriminação. Independente de raça, sexo, língua, religião, orientação, né, ou outra situação que diga respeito ao próprio deficiente ou à sua família. As pessoas deficientes terão direito inerente ao respeito por sua dignidade humana. As pessoas, independente de sua origem, natureza e gravidade da sua deficiência, têm os mesmos direitos fundamentais e seus considerarão da mesma idade, o que implica, antes de tudo, no direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. Olha que legal. Fala que independente do tipo de deficiência, esse indivíduo ele faz jus a ter um tratamento digno, igual
dentro das suas limitações, que possa garantir uma vida adequada dentro das suas necessidades. Isso, esses documentos em sentido universal, ou seja, tanto válido no nosso país como em qualquer outro país do mundo. Porém, no Brasil, especificamente falando, a legislação ela vai ser mudada quando, né, começou, né, a reabertura política, né, a volta da democracia no país, e que se juntou-se e né, elaborou-se a nova Constituição, né, a Constituição, a Magna Carta de 1998. Essa Magna Carta, né, a nossa Constituição, que é aquele livrinho, né, desse tamanho que tem todas as leis, né, que fala sobre tudo, a gente brinca que a Constituição federal, ela versa sobre tudo, né? Ela só não dá os números no Mega Sena, porque a Constituição Federal ela vai trazer todos os direitos, ela vai tratar de todos os assuntos relacionados à pessoa no plano, né, brasileiro, no plano nacional. Então, a gente observa que a Constituição ela foi fundada, o princípio maior da Constituição é o princípio da isonomia, né? O que é o princípio da isonomia? Igualdade. Todos são, né, o artigo mais importante da Constituição, o artigo 5º, que ele vai falar que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, religião, idade, sexo, orientação sexual, enfim. Esse artigo é o artigo mais importante. A partir desse artigo, todas as demais leis específicas, seja, por exemplo, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e Adolescente, todos esses documentos, eles são baseados no artigo 5º da Constituição, é o documento mais importante. Então, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, mudou-se, né, essa concepção e, né, nessa Constituição, o artigo 24 vai falar o seguinte: compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, concorrentemente, ou seja, paralelo, de forma junta, não é só a obrigação não é só da União, ou só do Estado, ou só do Distrito Federal, a obrigação é de todos trabalharem juntos para garantir proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Observa-se que um aspecto muito importante que aconteceu foi que a terminologia da Constituição, desse artigo, ele fala da pessoa portadora de deficiência. Isso daí vai mudar, né? Em 2010, a gente já vai chegar lá, mas essa concepção, essa terminologia foi modificada. Dentro da questão de legislação, em 1991, aparece a lei de cotas, né, que vai apresentar lá a determinação que as empresas, a partir da composição do seu quadro de funcionários, têm que garantir uma porcentagem dessas vagas para as pessoas com deficiência. Depois disso, o que eu comentei sobre a mudança de nomenclatura, a Secretaria, né, de Direitos Humanos vai expedir uma portaria em 3 de novembro de 2010 que vai alterar o conceito pessoa portadora de deficiência para pessoa com deficiência. Por que alterou-se isso? Porque a terminologia pessoa portadora de deficiência dá a entender que a pessoa ela carrega a deficiência dela quando ela bem entendesse, e quando ela não quisesse ela deixava em casa. Então retirou-se esse portadora e simplesmente deixou-se pessoa com deficiência. Depois disso, isso em 2010, em 2015 surge a Lei de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né, é a lei que todo mundo acredita que é a mais importante em questão, né, de garantir direitos para a pessoa com deficiência, mas todos esses direitos, os direitos específicos estão na Constituição Federal, né, estão no artigo 5º. Né? Simplesmente essa lei, a Lei de Inclusão, ela vem concretizar uma previsão legal que já existia
na Constituição. Então, a lei de 2015 vai falar, instituída a lei brasileira da pessoa com deficiência, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. A lei tem como base a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seu protocolo facultativo e todos os outros documentos legais existentes anteriormente. Dentro disso, o que fala o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chamado de Lei de Inclusão? Ela vai tratar da questão de promover ações positivas, o Estado e a sociedade, para incluir essa pessoa com deficiência na nossa sociedade. Então, dentro disso, de forma paralela, a sociedade vai se movimentando, mas também o Estado também vai criando incentivos, né, legislativos, que a gente fala, leis que dando um tratamento diferenciado, observando essa questão da deficiência. A gente olha aí, na questão da isenção fiscal, né, sobre PVA, ICMS, IPI, IOF, por exemplo, que influencia esses impostos diretamente no preço de compra de automóvel. Então, você vê que a pessoa com deficiência, ela tem um incentivo em relação a isso, comprovado a sua deficiência, que quando ela vai comprar, adquirir um veículo, vem com uma isenção, com uma diminuição de imposto em relação a isso. A questão do transporte gratuito, garantido à pessoa com deficiência, a profissionalização para o mercado de trabalho, né? A questão da meia entrada em eventos e questões culturais, tratamento médico especializado dentro da necessidade da pessoa. Se não tiver no município, o Estado garante pelo Sistema Único de Saúde que essa pessoa seja transportada, seja encaminhada para um outro município que disponha desse tratamento. O que não pode acontecer é ela ficar sem o tratamento. O cartão déficit, né, que é referente a apresentar, né, a identificação da pessoa com deficiência, para a própria questão de estacionamento, né, estacionamento rotativo e tal, as vagas preferenciais. A gente vê a prioridade em órgãos públicos e privados, ou seja, tem a pessoa com deficiência as próprias filas, né, fila de banco, fila de repartição pública. A gente olha até, né, os comércios em si tem guichês, filas específicas para pessoa com deficiência, né, garantindo um tratamento mais célere, né, mais rápido, para diminuir a questão de espera. A gente vê também a tarifa social de energia, que também tem uma diminuição comprovada, a questão de deficiência, são aspectos interessantes. Dentro disso tem a aposentadoria especial, né, e a aposentadoria por invalidez, garantidas na questão da Previdência Social, né, que sofreu algumas alterações, mas ainda a questão da pessoa com deficiência, ela ainda é assegurada. Tem o LOAS, né, o BPC é um benefício socioassistencial garantido, né, para pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, e também pessoas incapazes de garantir, né, o exercício de atividades funcionais de qualquer natureza. O BPC, ele vem tratar especificamente, agora falando da pessoa com deficiência, ele é um benefício que ele vem garantir o mínimo necessário para essa pessoa sobreviver, né, ter a sua subsistência durante a sua vida, né, um benefício socioassistencial garantido, né, constitucionalmente, e que também muitas vezes solicitado, né, a documentação e encaminhamento por nós, assistentes sociais, né, através das instituições, das redes parceiras, e também analisado junto às agências, né, ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Então, a gente vai analisar que esse benefício é um ponto muito importante na sociedade, de forma a garantir os direitos da pessoa com deficiência, né, observar que a pessoa com deficiência, ela precisa de uma garantia da subsistência dela, né, enquanto necessidades mínimas, né. A gente vê na sociedade que esse cuidado talvez era o mínimo que se esperava
da sociedade lá quando se começou a questionar os direitos da pessoa com deficiência dos próprios soldados, né, que voltaram mutilados da guerra. Então, pessoal, em questão legislativa, de uma forma bem resumida, são esses os direitos que são exercidos por nós. Só que a questão da legislação como um todo, quando a gente fala de inclusão, o que é a inclusão? Vamos lá? Olha aí no seu slide que está aí passando na tela. Inclusão social é o conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, objetivando oportunidades para exercer seus direitos individuais e sociais de forma efetiva. Ou seja, trata-se de entender as limitações do outro e proporcionar acesso respeitando as diferenças e oferecendo oportunidades. Quando a gente fala de inclusão, não adianta ter simplesmente leis que obrigam o Estado a fazer determinada coisa, o governo, como vocês vão entender melhor. Porém, além do governo, o poder maior, a Constituição, a nossa Constituição ela fala isso, o poder maior ela emana do povo, ele vem do povo, ele vem da população. Não adianta nada existir leis que determinam que o Estado cumpra determinadas obrigações se a sociedade como um todo ainda tem ainda resquícios de um pré-conceito em relação à pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai discutir inclusão social, né, da pessoa com deficiência, a gente vai discutir também o que a gente chama de políticas públicas. O que é política pública? São ações da sociedade como um todo para incluir determinadas pessoas, segmentos, né, seja mulher, vítima de violência, seja criança, seja o idoso, seja a pessoa com deficiência na sociedade. Um órgão muito importante quando a gente vai discutir a questão de inclusão social nos próprios municípios é o Conselho Municipal de Assistência Social, que ele existe, que ele vai discutir as questões de serviço social como um todo, mas mais importante do que isso é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Né? Esse conselho ele existe na maioria dos municípios. Qual que é a função do conselho? Formular e encaminhar propostas junto à prefeitura do município, bem como assegurar e acompanhar a implementação de políticas de interesse das pessoas portadoras de deficiência. Promover e apoiar atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política das pessoas portadoras de deficiência. Né? Essa terminologia ela vem, né, uma terminologia inadequada, como a gente já mencionou alguns minutos atrás, porque a lei que rege a questão dos conselhos, ela vem antes dessa mudança legislativa, por isso que está a terminologia ainda equivocada na lei de criação dos conselhos. Vai garantir a questão de habitação, transporte, educação e afins. Receber, examinar e efetuar junto aos órgãos competentes denúncias acerca de fatos e ocorrências envolvendo práticas discriminatórias. Ou seja, o que o Conselho Municipal dos Direitos, né, da pessoa com deficiência, ele vai discutir? Ele vai discutir política pública, ele vai falar, olha, tem aí uma questão, né, que a gente vai ter que trabalhar, né, a gente precisa criar mecanismos dentro do município para incluir essa pessoa na sociedade. Quais são os órgãos que são envolvidos com a questão da pessoa com deficiência? De que forma a gente pode garantir mais acesso à educação, mais acesso ao lazer, mais acesso a direitos como um todo? Nossa, está acontecendo uma situação discriminatória ou maus tratos ou alguma coisa do tipo. O conselho ele serve também para encaminhar denúncias, para cobrar do governo municipal ações, né, voltadas para discutir a questão da pessoa com deficiência. É um órgão de participação popular, né, é um órgão que tem essa função. Pessoal, em relação ao papel do assistente social, em relação à inclusão, o que a gente tem que observar é que a nossa atuação ela se divide em 3 aspectos, né, básicos. Compreender o indivíduo, né, e as suas potencialidades, e também entender os dilemas familiares e todo o contexto familiar que esse indivíduo está inserido, como que a família lida com a questão da sua deficiência e como podemos, enquanto profissionais, garantir que esse indivíduo possa ser incluso na sociedade de uma forma natural, né, e efetiva.
né, junto também com a rede socioassistencial do município e as suas parcerias, seja o CRAS, o Centro de Referência Assistente Social, com a sua equipe técnica, né, o gestor do serviço e também o psicólogo, assistente social, através de oficinas, palestras, cursos, né, ações comunitárias da sociedade como um todo, incluir a pessoa, né, com deficiência na sociedade de uma forma efetiva, vendo o indivíduo além das suas limitações, independente de quais sejam elas. Né? Também, papel nosso é trabalhar junto com a sociedade de uma forma a esclarecer questões, né, e também tentar mudar o olhar da sociedade. O nosso papel é o papel de instruir, né, as pessoas a verem a pessoa com deficiência além de suas limitações, né? É você conseguir, né, chegar em um setor, em uma empresa e discutir lá com o empregador como que ele pode incluir, né, a pessoa com deficiência no seu segmento, né, de que forma aquela pessoa vai contribuir para que a empresa dele continue crescendo, que ele possa observar, ele e os seus funcionários, que a limitação daquela pessoa não restringe ela de ser um bom profissional, que ela pode ter uma limitação em um segmento, mas ela também pode ter potencialidades em outros. E essas características positivas, essas qualidades desse indivíduo pode agregar muito, né, naquele setor, naquela empresa. Tentar introduzir esse indivíduo no mercado de trabalho de uma forma muito natural, né, que os seus, né, eventuais colegas de trabalho possam ajudá-lo, né, nessa fase de adaptação, possam compreender, né, a deficiência dele e também possa ver naquele indivíduo mais do que simplesmente um mero colaborador. É isso o nosso papel enquanto assistentes sociais, é buscar discussões com a sociedade como um todo, maneiras de incluir segmentos da sociedade que são historicamente excluídos, como as pessoas com deficiência, né, como as mulheres vítimas de violência, como os idosos, muitas vezes vistos pela sua faixa etária, e não pela sabedoria que ele transmite para nós enquanto pessoas. O papel da assistência social é esse, né? Buscar efetivar direitos, buscar discussões com a sociedade numa forma de fazer a sociedade, né, ser mais justa e igualitária para todos os indivíduos. Eu me despeço por aqui, agradeço muita atenção de vocês, já os convido para continuar assistindo, né, esses vídeos, né, da nossa fonoaudióloga, a Tabata, da nossa terapeuta ocupacional Maiara, com a Priscila, nossa fisioterapeuta, e também da Mariana, profissional da área de educação, que vai também esmiuçar mais um pouquinho dessas práticas pedagógicas, trazendo dicas e informações muito importantes que possam agregar para vocês de forma profissional e também pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e muito obrigada.